Bom, boa tarde a todas. Eu sou a Paty Martins e ao longo da minha trajetória como diretora artística, a minha missão foi uma só: dar forma e voz à intenção, seja nos grandes palcos da comunicação, como nos que eu já estive à frente, por exemplo, nos eventos da CNN, ou nos projetos autorais que eu conduzo hoje. Eu aprendi que a imagem e o som, eles são apenas a superfície. O que sustenta hoje uma estrutura é a narrativa. E hoje a gente está aqui para discutir voz com poder. Em um mundo mediado por algoritmos, telas e inteligência artificial, a pergunta que não fica e que não quer calar é: quem está falando? Mas quem detém a autoria da mensagem, né? Hoje em dia, a inteligência artificial tem roubado esse espaço, né? E fica essa dúvida. Então, nós, como mulheres, líderes, advogadas, CEOs e estrategistas, nós enfrentamos um desafio duplo, que é ocupar o espaço e, uma vez nele, garantir que a nossa voz não seja apenas um eco, mas uma força decisória. E para dissecar essa fronteira entre tecnologia, comunicação e poder, eu recebo hoje três mulheres incríveis, que são cada uma, à sua maneira, arquitetas da sua própria narrativa. Então, temos aqui a Cibele Guedes, trazendo o olhar jurídico sobre narrativa, influência e poder no ambiente digital. A Dione Assis, fundadora da Black Sister in Law, uma voz que rompe silêncios históricos. A Juliana Biolk, especialista em reestruturação e na voz que decide em momentos críticos. Então, meninas, sejam muito bem-vindas. E a gente começa hoje provocando a realidade. E eu faço uma pergunta para todas vocês. Estamos vivendo na era da inteligência artificial. E a IA, ela pode replicar a nossa escrita, a nossa imagem e até o timbre da nossa voz. Mas ela pode replicar a nossa coragem decisória. O que, na visão de vocês, permanece exclusivamente humano na nossa voz? Solta a pergunta e vamos começar, então, para organizar aqui. A Cibele pode começar respondendo. Olá a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a iniciativa do Hashtag Por Elas. Fico muito feliz de participar desse evento, de estar ao lado de grandes mulheres, grandes vozes que representam aí diversos segmentos. Então, realmente, para mim, é uma honra. Gostei também do convite para eu falar sobre algo que não é o meu dia a dia, né? Eu sou advogada especializada na parte de reestruturação de empresas e fui convidada para falar nesse painel que acaba envolvendo um assunto que me é muito grato e que demonstra realmente a forma com que a gente trata hoje esse empoderamento, né? Principalmente o empoderamento feminino e como essa evolução vem vindo a partir de um movimento que veio revolucionário através da inteligência artificial e dos meios tecnológicos, né? Eu comecei a minha trajetória profissional em escritório de advocacia, que é o que hoje eu conduzo, há aproximadamente 25 anos atrás. Comecei como estagiária voluntária. Pedi demissão do banco que eu trabalhava e fui trabalhar como estagiária voluntária, sem receber bolsa auxílio, sem nada, para aprender, né? E naquela época, realmente, não tinha nenhum tipo de cargo, regulamentação de horas de trabalho, não existia nada do que hoje a gente está acostumado. A gente não tinha assinatura no final das peças junto com os advogados, não existia poder decisório, mas eu já trazia comigo uma inquietude, uma movimentação que mais para frente eu acabei entendendo que já era uma voz em construção, algo que eu já estava ali ansiosa por construir, um caminho diferente que eu queria trilhar. E dentro dessa minha trajetória, eu participei de diversas reuniões, audiências, e eu observava, né? Observava muito, queria aquela sede de aprender, e nisso eu percebia que determinadas formas com que os argumentos eram estruturados acabava modificando o rumo das negociações e a narrativa acabava sendo modificada e isso, consequentemente, tinha uma influência decisória, né? E
nesse momento eu comecei a me dar conta que não era só a questão de você ter um cargo para você ter o poder, né? Você precisava entender como influenciar essa narrativa para daí sim sua voz significar poder, poder no, em sentido geral, né? Ao longo de todo esse tempo, logicamente que eu cresci tecnicamente, do ponto de vista, me formei na faculdade, passei na OAB, me tornei advogada, toda aquela trajetória até me tornar sócia do escritório que eu conduzo hoje, mas também eu tive uma evolução que não foi só jurídica, foi uma evolução comunicacional, né? E a competência fez parte dessa premissa de evolução, mas eu acho que a influência e o projeto, a forma com que eu fiz uma construção estratégica do meu posicionamento acabou modificando a narrativa e, consequentemente, me dando oportunidade de ter voz em ambientes que, tipicamente, as mulheres, historicamente, as mulheres até então não participavam com tanta frequência, né? E junto com a minha mudança, porque eu estou dizendo de um período longo de 25 anos, a gente também acompanhou, obviamente, a sociedade evoluindo e a parte tecnológica evoluindo e a transformação digital vindo e deslocando completamente o eixo de poder, né? Então, hoje, aquela narrativa que dentro da advocacia circulava nas salas de reunião, nos ambientes de audiência, de assembleia, hoje ela circula nas plataformas digitais, elas estão em todos os tipos de mecanismos de buscas, de sistemas automatizados, e elas estão sendo geridas por algoritmos que, para a gente, se tornam invisíveis, né? Então, eu acho que aqui, até para responder de uma forma um pouco mais objetiva a sua pergunta, de fato, como você mencionou, Paty, a IA, ela replica padrão, ela pode simular até a nossa forma de escrever, com grande sofisticação hoje, né? A gente já tem uma evolução muito grande, mas tem uma coisa que ela não faz por nós, que é assumir a responsabilidade daquilo que a IA gera, né? Então, essa inteligência artificial, que ela opera por estatística, ela se baseia em padrões do passado para prever uma probabilidade futura, ela calcula risco, mas ela não vive e ela não vai vivenciar a consequência disso tudo que ela entrega como resultado, né? E a parte humana entra justamente nesse contexto, no momento de decidir o que vai ser levado e assumir a responsabilidade por aquilo que é gerado. Então, eu acho que quando a gente toma uma decisão estratégica, por exemplo, relacionado a um processo judicial, a uma decisão relacionada a algum cliente, alguma empresa, a uma escolha regulatória, a gente não está apenas ali calculando probabilidade igual a IA entregaria, né? A gente está assumindo, de fato, a responsabilidade sobre as pessoas, sobre uma companhia, sobre a função social dessa empresa na sociedade, sobre reputação, principalmente, hoje em dia é algo que a gente tem que se preocupar, sobre o futuro como um todo, né? Então, a IA sugere o caminho, ela organiza cenários, mas ela não tem o peso, o peso moral de uma decisão. Ela não tem o desconforto se essa decisão não é a mais adequada, ela não experimenta o risco reputacional, ela não tem uma entrega baseada em valores, que vem do humano, vem do pessoal. Então, eu acho que dentro desse contexto, nessa era digital, o diferencial humano ainda, ele não vai ser a produtividade que a IA entrega, ele não vai ser essa velocidade com que a IA entrega as respostas, e nem essa capacidade absurda de probabilidade, de calcular risco e probabilidade, mas ele vai ser o quê? A decisão, o ato decisório, esse ato decisório com discernimento e, acima de tudo, com ética e valores. Perfeito, perfeito. A IA, ela veio como um instrumento, né, para facilitar o nosso dia a dia, não para substituir, porque exatamente eu acho que você trouxe um ponto fundamental, que é assumir a responsabilidade, né, sobre o processo, porque afinal de contas a gente está falando com vidas, de vidas, né, Sim. seres humanos, né, não são máquinas.
né? É um facilitador do meio, mas a gente não pode deixar que ela tome a decisão por nós. Porque depois a gente vai aprofundar esse assunto, mas assim, a tomada de decisão, se a gente deixar com que o algoritmo tome a decisão, isso pode ter um viés que a gente perde o controle. Exatamente. Até porque eu acho que uma coisa que conta bastante também é o repertório pessoal de cada indivíduo, né? Na hora que ele está usando a ferramenta, uma ferramenta com o poder da IA, sem repertório, que é o ser humano que está por trás operando a máquina, não é nada, né? E sem a responsabilidade. Eu tenho uma crença muito grande em questões relacionadas à ética e valores. Então, para mim, por mais que eu veja como uma ferramenta de auxílio, de melhoria em fluxos de trabalho, me preocupa essa questão de das pessoas deixarem a IA decidir por alguma situação, um caminho A ou caminho B, porque eu acho que isso realmente é um ato que tem que vir do ser humano, baseado nas convicções, nos valores e em princípios éticos. Perfeito, adorei. Dione, conta pra gente, qual que é o teu ponto de vista em relação a isso? Bom, eu corroboro em gênero, número e grau a fala da Cibele, minha colega. Antes de mais nada, quero agradecer a oportunidade, mais uma vez, de estar aqui conversando com vocês agora, nessa ocasião, com um tema super novo, atual, que eu acredito que vai permanecer aí por um bom tempo, sendo objeto de estudos e de debate e de reflexão, que eu acho que é o que a gente está fazendo aqui hoje. Bom, acredito que a inteligência artificial ela pode até replicar a nossa escrita, a nossa imagem e até o nosso timbre de voz, né, como você perguntou, porque ela opera realmente por reconhecimento de padrões e ela replica isso, né? Mas a verdade é que a coragem decisória não é padrão. A coragem decisória ela é ruptura, né? E a IA ela até pode sugerir com base em probabilidades, mas nós, seres humanos, é que decidimos e assumimos os riscos, assumimos o impacto e principalmente as consequências. O que permanece exclusivamente humano é exatamente essa responsabilidade moral pelo ato de decidir, pela escolha. A capacidade de sustentar uma posição, mesmo que ela tenha um custo pessoal, reputacional e institucional. Além disso, a nossa voz carrega, como você disse, a experiência vivida, a memória histórica, o sentido. A tecnologia, ela processa dados, né? E nós, no caso, nós produzimos o significado sobre esses dados. Por isso, eu acredito que a IA, ela até pode simular emoção, mas ela não vive, no caso, por exemplo, das mulheres negras, a experiência da exclusão. Ela não enfrenta o conflito, ela não responde eticamente pelo futuro que ela mesma ajuda a construir. Por isso, coragem mesmo é a gente agir quando não há um precedente suficiente. E é essa decisão, ancorada em valores e consciência, que continua sendo profundamente humana. Perfeito. Gente, muito rico todo esse conteúdo que vocês estão trazendo, porque é isso, muita gente acha que a IA hoje vai substituir o ser humano, né? E a minha batalha constante em todos os debates que eu entro é impossível, né? Porque por trás da inteligência artificial, a inteligência humana, a compaixão, a alma, né, que assume responsabilidade, que toma decisões e que arca com as consequências, é intrínseco do ser humano, não tem como, né, a IA tomar esse papel. E conta pra gente, Juliana, o que você pensa a respeito disso? Bom, primeiro deixa eu agradecer aqui também, né, a oportunidade de estar aqui com vocês nesse momento falando sobre um tema que não é o tema do meu domínio técnico, né? Então é sempre muito difícil falar sobre coisas que a gente, né, não lida no dia a dia do nosso fazer, porque nós todas aqui somos muito pautadas pelo fazer, né, pelo nosso trabalho, enfim, é a forma que a gente se conecta com o mundo. Então gostaria de agradecer muito o Ibajude pela oportunidade, dizer que é um prazer estar aqui com a Cibele, com a Paty e com a Dione para poder, né, fazer essa jornada, esse
promover essas reflexões, voltar para dentro para entender o mundo ali fora. Então, quando a gente fala sobre inteligência artificial, eu acho que as meninas, me permito chamar assim, ou as gurias, se me permitirem ser mais regional ainda, trataram de palavras, trouxeram palavras aqui, termos que para mim são muito caros, né? Eu acho que a gente tem, e portanto vou repetir alguns aspectos que elas abordaram, mas eu acho que são muito importantes. A inteligência artificial, eu acho que ela vem como uma ferramenta. O aprendizado de máquina já é uma realidade há muitos anos, já faz parte da nossa vida. Talvez as pessoas não tenham se dado conta disso, mas toda vez que você tem um algoritmo, uma máquina tomando a decisão no lugar de uma pessoa, mesmo que sejam as coisas mais simples da vida, como abrir a porta para alguém que está identificado, né, com uma determinada característica facial, isso é inteligência artificial. Então, você passa para a máquina a responsabilidade da tomada de decisão, mas são decisões estritamente mecânicas e todas elas baseadas, né, como foi muito bem colocado aqui, em modelos matemáticos vazios de emoções, valores, sentimentos e tudo mais, né? E tem um outro aspecto que justamente é o que eu acho que o que nos distancia mais dessa ferramenta e nos engrandece nessa dinâmica, é que toda vez que você trabalha com dados e tenta desenvolver, ser preditivo e estabelecer, né, caminhos para tomada de decisões, que é onde a inteligência artificial também pode, num modelo mais sofisticado, nos auxiliar, né, você está trabalhando com representações da realidade. Nunca você vai conseguir juntar dados, né, que sejam a exata expressão da realidade. Sempre você está trabalhando com uma realidade representada. E aí que eu acho que a gente tem grandes riscos, né, sobre essa nova realidade, porque isso gera viés. E aí a Dione trouxe muito bem, né, as realidades das vidas que não estão dentro desses padrões mainstream, vamos chamar assim, e que ficam de fora. Então, eu penso que a inteligência artificial, ela é algo fantástico, eu uso muito no meu dia a dia, eu faço um trabalho, assim, há algum tempo com dados e utilizo bastante, porque, de fato, ajuda naquilo que é mecânico, né? Esses dias eu virei para o meu esposo, estava em casa fazendo uma incursão aí nessa jornada dos dados, e disse, nossa, eu fiz agora em 2 horas, eu, uma senhora, desenvolvi um script que fez um trabalho que uma pessoa levou 1 mês há um ano atrás para fazer, né, no levantamento de dados e informações. Só consegui fazer isso porque eu tinha inteligência artificial ao meu dispor. Mas jamais a inteligência artificial vai conseguir extrair a sutileza e a verdade daqueles dados, porque a verdade mesmo precisa ter outros conteúdos, né, e aí vem a questão do repertório. Então, vocês passaram por isso, repertório, né, o viés, a questão da reputação que a Cibele trouxe, né, a inteligência artificial nunca vai substituir aquilo que o humano traz, né, para um projeto, ali falando um pouco de trabalho de reestruturação ou qualquer outra área de atuação. Então, o que eu vejo, assim, sim, nós temos uma nova realidade, a gente não pode trabalhar negando essa realidade, mas nós precisamos nos preparar para essa realidade. Então, o que a gente tem que a inteligência artificial não tem? É a humanidade, vamos chamar assim. E é aí que a gente tem que deitar o reforço. Porque se antes o saber técnico era muito importante, agora ele continua sendo muito importante, porque às vezes a máquina erra, e erra muito, né? E a gente já teve aí situações, inclusive no nosso mundo jurídico, muito complicadas e complexas em cima desse erro, dessas alucinações da inteligência artificial, mas a gente vai precisar agora entrar numa era, vejo eu, que como profissionais também a gente vai precisar reforçar a humanidade no nosso trabalho. Então não é só o trabalho técnico, porque esse também foi, de alguma maneira, né, vai ser substituído ou já está sendo substituído com esses auxílios que nos aceleram, mas também o aspecto humano, que eu acho que aí tem sim algo que ninguém consegue, né, replicar. E nós, mulheres, temos muito para entregar nesse aspecto, porque a gente não tem, né, a maioria de nós, receio de trazer empatia, acolhimento, né, escuta, enfim, uma série de características que são muito próprias das nossas personalidades para o nosso ambiente de trabalho. São os grandes diferenciais que nós temos. Eu acho que a gente também, com a inteligência artificial, talvez nós tenhamos um ganho muito maior, né, do que outras realidades, né, por não saberem lidar tanto com sentimentos como nós lidamos. Então, eu vejo como é a nova realidade, não tem como lutar contra, a gente vai ter que tentar compreender, se posicionar e tirar o melhor disso. Não, perfeito. Olha, essa primeira pergunta, assim, eu já me daria por satisfeita esse painel com respostas tão ricas, principalmente porque a gente percebe que a ferramenta, ela auxilia, né, ela é inteligência artificial, mas a inteligência emocional que a mulher carrega, né, em particular por sermos mais sensíveis, pelo repertório que a gente tem, pelo quanto a gente se dedica para
para se aprofundar, né, nos assuntos. Eu costumo dizer que nós não conseguimos ser rasas, né? A gente carrega uma profundidade em querer entender, em voltar para o lado humano. Então, é uma combinação perfeita, né? A ferramenta veio para nos ajudar, sim, mas eu não, eu tenho certeza que ela nunca vai substituir o humano. E fico muito feliz de compartilhar da mesma ideia com mentes tão brilhantes. Então, agora eu vou fazer algumas perguntas direcionadas. Eu vou começar, então, pela Cibele. Cibele, hoje, quem domina a narrativa, domina o poder, né? Especialmente no digital, onde algoritmos eles moldam visibilidade e reputação. E a gente sabe que a IA ela não é neutra, ela replica os vieses de quem a programa, como mostram os estudos da Universidade de Navarra sobre gênero e algoritmo. Bom, diante disso, por que é estratégico que as mulheres ocupem também esse território tecnológico? E que habilidades essa nova liderança feminina precisa para unir técnica, narrativa e consciência digital? O que você pensa a respeito disso? Bom, vamos até para contextualizar. No ano passado, eu tive a oportunidade de fazer um Executive Law e dentro desse um ano de estudos, uma das questões estudadas foi a possibilidade de eu estudar na Universidade de Navarra durante um tempo. E também participar com os professores de lá de algumas pesquisas e conhecer também o funcionamento de grandes escritórios de advocacia que atuam na Europa de modo geral, tá? E a discussão do momento não foi outra senão a revolução tecnológica que a IA tem causado dentro do ambiente jurídico. E da forma que a gente foi aprofundando os estudos e o impacto da inteligência artificial, o que a gente mais se preocupou foi a questão do enviesamento da perspectiva jurídica e regulatória, e estrutural com que estava sendo ali analisadas as questões. Então, foi realmente uma análise muito mais técnica. E dentro dessa análise técnica, em que os sistemas baseados na inteligência artificial e baseados em machine learning, que você vai alimentando e ele vai aprendendo com aqueles dados, né? Eles acabam operando através da identificação de padrão estatístico e de uma base de dados gigantesca e super relevante, né? E aí, esses sistemas, eles acabam, como eles não têm consciência humana, eles não decidem com base na consciência e com base em valores e conceitos humanos. Eles inferem simplesmente com base em probabilidade. E aí é justamente que entra o viés. Por quê? A maior parte dos dados que a gente tem de dados históricos, eles carregam desigualdades históricas. Então, a partir do momento que esses sistemas são alimentados com essa base de dados, que já vem alimentada com uma desigualdade, você acaba tendo uma réplica daquele padrão de desigualdade. Então, você percebia ali dentro, por exemplo, dos processos de seleção que eram feitos, existia no momento em que você dava o comando para o sistema que auxilia o recrutador na escolha dos currículos, automaticamente aqueles currículos que não se enquadravam dentro de um padrão que até então os escritórios ali que estavam utilizando tinham dimensionado, eles eram excluídos. E essa exclusão ela acabava acontecendo com viés tanto do ponto de vista de raça, de gênero, né? E de também grau socioeconômico. Então, determinada universidade A, B ou C, não só por padrão de competência técnica de curso, mas por questão financeira mesmo. Do mesmo modo, não só sistemas relacionados a recrutamento, mas sistemas relacionados a risco de crédito. Então, você também tinha um enviesamento no momento da suposta permissão para concessão do crédito. E tudo isso fez com que eles percebessem que esse viés algoritmo, né, ele surgia através desses dados do próprio dado de treinamento da machine learning, né, que já estava enviesado com esses BIs históricos, uma modelagem inadequada das variáveis também que são utilizadas na hora da programação,
Também tinha questão de falta de diversidade na própria equipe de desenvolvimento daqueles sistemas. E também, o principal, é o meu ponto de vista aqui, porque a gente tem um fator histórico que não dá para a gente simplesmente não deixar de considerar, muitas vezes, de desigualdade, mas é a questão de uma ausência de auditoria e de governança sobre o desenvolvimento daqueles sistemas, né? Então, foi interessante porque a gente conseguiu estudar casos concretos que demonstravam esse enviesamento e a Europa, por ser muito forte na questão regulatória, ela se preocupou no marco de regulamentação, né, da inteligência artificial, que, aliás, até o Brasil tenta, de certo modo, dar uma olhadinha, mas acho que está bem diferente do que eles preveem lá. Mas, enfim, dentro dessa norma de regulamentação, eles colocam a IA com alto risco, né? Quando ela é relacionada à questão de critérios de seleção, como eu citei aqui, que pode ter realmente um excludente, um enviesamento muito grande. E aí eles falam que, nesse tipo de sistema, há necessidade de ter uma avaliação de impacto, a necessidade de transparência de como esse sistema é desenvolvido e como esses algoritmos são co-entrelaçados. É preciso uma contabilidade clara e a governança documental. Então, assim, eles se preocupam muito com essa regulamentação, coisa que, infelizmente, no Brasil hoje a gente ainda não tem. Hoje, qualquer empresa pode iniciar um software baseado em machine learning para desenvolver o serviço que quiser, porque você não tem uma regulamentação, né? E nesse sentido, o que eu pude perceber lá? Que a tecnologia, uma vez que ela acaba, dependendo da função com que ela é associada, se ela influenciar em direitos fundamentais, ela também precisa ter, dentro da norma de regulamentação, uma responsabilidade equivalente a isso. E isso acaba mudando todo o contexto e o papel das empresas, principalmente das empresas que fornecem esse tipo de serviço, né? Para que elas se adequem a essas normas de regulamentação, e não pense só o sistema ali como uma inovação tecnológica, mas que eles usem também, entrelacem também temas relacionados ao compliance, à governança, a risco reputacional, e a questão do que eu acho que é o que é mais preocupante, que é a questão de diversidade e de modo amplo, de modo geral, ela também deixa de ser só uma pauta social, ela passa a ser uma preocupação real dentro da formatação desses sistemas, porque ela vai servir, inclusive, como forma de mitigar o risco regulatório, porque existe uma regulamentação e aí imposições para quem descumpre, imposições de multa e tudo mais. Hoje não é objeto aqui a gente ficar discutindo a norma de regulamentação deles, mas é só para a gente ter ideia que também tem a exigência é grande e a consequência de quem descumpre também é grande. Então, é preciso ter esse cuidado. Um ponto interessante também é que tem essa interligação da agenda ESG junto com a questão da IA. Então, acho que a gente tem aí um pilar muito forte, que é a questão do social e da governança relacionado aos impactos da IA, né? Seja os impactos em oportunidades de emprego, como eu mencionei, acesso de crédito e outras questões. E na questão da governança relacionada a essa transparência algorítmica, a necessidade de uma supervisão humana na programação e na forma com que isso é feito, e nos mecanismos de revisão constante para tentar identificar padrões enviesados. Então, acho que quando a gente acaba conectando tudo isso, né, a gente entende que há necessidade de hoje a gente tomar cuidado em como, até de quem que a gente vai contratar, qual é o software que a gente vai contratar, que é baseado em sistema de inteligência artificial, porque isso é a realidade, todo mundo utiliza. Eu acho que não tem ninguém na área jurídica hoje que não utiliza como ponte, como acesso a algum tipo de software baseado em inteligência artificial. Mas a gente tem que ter cuidado para que isso também não cause nenhum tipo de discriminação e enviesamento dentro da nossa atuação, ainda que seja no padrão
às vezes pequeno, mas isso, dentro da questão digital, ela acaba replicando de uma forma exponencial, que eu acho que isso é uma outra questão, né? Tudo relacionado à inteligência artificial e ao mundo digital hoje, ele replica de forma exponencial. Você perde o controle desse momento em que, uma vez inserido nesse mundo digital, você não tem mais controle de quantas pessoas terão acesso a isso. Então, mas uma vez que a inteligência ela acaba replicando, né, esses vieses, qual que seria a dica de ouro para fechar, que você acredita que a liderança feminina precise? Porque Exato. a A gente sensibilidade precisa é uma dessa delas. presença feminina, né? Porque, até para concluir mesmo a sua pergunta, a gente precisa uma participação maior feminina. Então, assim, é preciso compreender como é que funciona primeiro esses sistemas e quem é que moldam essas decisões. Como participar dessa governança tecnológica, como a gente pode, enquanto mulheres também, e dentro do ponto de vista feminino e outros, como influenciar essa agenda regulatória. No Brasil, a gente está com um marco para sair de regulamentação. Fazer com que isso se torne uma responsabilidade estrutural. Então, acho que é a questão da gente saber que a gente precisa ocupar hoje a arquitetura tecnológica, porque senão nós não vamos fazer parte do futuro. Vai continuar tendo uma réplica de padrões excludentes, isso seja do ponto de vista feminino, seja do ponto de vista de gênero, como eu mencionei, ou de raça, ou qualquer outro. A gente precisa participar desse processo de transformação digital. Perfeito, perfeito, obrigada. Bom, Dione, a gente sabe que os algoritmos carregam vieses, né, como a gente acabou de falar. Como que a gente faz para garantir que a voz e a narrativa de grupos que lutam tanto para serem ouvidos, como as Black Sisters, não sejam neutralizadas ou silenciadas pela padronização da tecnologia? Bom, Paty, importantíssima essa pergunta. Antes de mais nada, deixa eu apresentar a Black Sisters in Law, né? A Black Sisters in Law é uma iniciativa que muito honrosamente eu fundei há quase 4 anos e que reúne advogadas negras de todo o Brasil e também no exterior. A rede hoje já é composta por quase 9.000 profissionais e que tem esse propósito: conectar as profissionais com oportunidades no mercado jurídico para que a gente tenha, em algum momento do tempo, mais diversidade no mercado jurídico. E, de fato, com base nesse propósito da Black Sisters in Law, e considerando que a gente não pode refutar, né, a convivência com a IA, alguma estratégia precisa ser adotada, né? Algum caminho precisa ser previsto e estudado. Eu consigo vislumbrar aqui, Paty, inicialmente 3 soluções, 3 iniciativas que eu acho que a gente precisa adotar. A primeira delas é reconhecer que neutralidade pode ser, sim, uma forma de apagamento. Eu lembro que quando a gente debateu a política de cotas raciais, lá no início dos anos 2000, muito se questionou, e a tese principal que se sagrou vencedora pelo STF foi exatamente que o princípio da igualdade admitia o tratamento desigual para igualar. Então, de novo aqui, quando a gente está falando de IA, a neutralidade, se nós continuarmos, né, com essa estratégia, considerando que vai ser reproduzido na IA aquilo que é produzido na nossa realidade, ela também vai ser uma forma de apagamento, né? Quando nós falamos em padronização, nós precisamos entender que muitas vezes o que se chama de neutralidade é, na prática, a reprodução de um padrão dominante que existe. Então, se os dados históricos inviabilizaram mulheres negras no direito, por exemplo, que acabou gerando a necessidade de termos iniciativas como a Black Sisters in Law, um algoritmo treinado nesses dados tenderá a reproduzir essa mesma invisibilidade, não há dúvidas. Portanto, o primeiro passo e mais importante é, de uma vez por todas, abandonarmos o mito da neutralidade tecnológica, considerando que todo mundo tem acesso à mesma tecnologia, o que não é verdade, na medida em que a tecnologia ela é política, ela é estrutural, e por isso ela precisa ser auditada como tal. Bom, um segundo caminho que a gente precisa também considerar
acho que a Cibele tocou bem também nesse ponto, exigir governança algorítmica e responsabilidade institucional. Paty, não basta a gente pensar numa inclusão simbólica, né? Nós precisamos de auditorias independentes, de viés algorítmico, nós precisamos de transparência sobre critérios de priorização e ranqueamento. Nós precisamos, sim, a Cibele trouxe isso, de diversidade real nas equipes que desenvolvem essa tecnologia. E nós precisamos da participação de grupos impactados nos processos decisórios. Porque grupos como a Black Sisters in Law não podem ser apenas usuárias da tecnologia, né? Nós precisamos ser interlocutoras da sua construção. E, por fim, Paty, uma terceira e última estratégia, um caminho possível que eu gostaria de trazer aqui para vocês, é que a gente precisa produzir tecnologia, ocupar e dominar a tecnologia. A gente não basta ser ouvintes, né, e participantes passivas dessa construção. Existe também uma dimensão estratégica que a gente precisa se atentar. A pergunta, portanto, não é apenas como a gente pode evitar esse silenciamento, mas como usar a tecnologia para ampliar a nossa narrativa. Quando a comunidade produz conteúdo qualificado, constrói autoridade técnica, organiza dados próprios, cria seus próprios canais e compreende como funcionam os mecanismos de distribuição digital. Ela deixa de ser objeto do algoritmo e passa a operar dentro dele como estratégia. Portanto, Paty, a tecnologia ela até pode padronizar, mas ela também pode escalar, e a gente não pode abrir mão dessa oportunidade. E aí, por fim, para encerrar, né, que eu acho que é um debate profundo, mas que a ideia aqui é a gente só trazer algumas reflexões possíveis, a gente precisa entender que a resposta mais profunda ela é estrutural. Assim como os nossos desafios são estruturais. Na verdade, por que os nossos desafios são estruturais? Se nós não enfrentarmos o racismo estrutural fora da tecnologia, no nosso dia a dia, ele, Paty, vai continuar sendo reproduzido dentro dela. A luta por justiça racial, portanto, precisa estar integrada às discussões da inovação, do ISD, da governança corporativa e da regulação digital. Não se trata, portanto, de proteger uma voz da neutralização. Trata-se de afirmar que pluralidade não é uma exceção, ela é um requisito democrático. E a gente, enquanto pessoas atingidas diretamente por ela, não podemos não estarmos envolvidas com isso. Precisamos sentar, analisar e nos envolver com a tecnologia, ingressar, né, com o conhecimento técnico para que a gente possa permitir que ela reproduza aquilo que de fato acontece na realidade, e a realidade do Brasil, pelo menos, é uma realidade plural. Concordo em gênero, número e grau, e acho que tem uma batalha aí, né, pela frente a ser travada, e quanto mais nós, mulheres, nos unirmos para ocupar esse espaço, né, independente de cor, raça, eu acho que a gente ganha força para conseguir mudar essa situação. Não, perfeito. Agora, Ju, vamos lá. O seu trabalho ele é muitas vezes sobre salvar estruturas em colapso, né? Em um processo de reestruturação, qual que é o peso da voz da verdade? Como que a transparência na comunicação altera a realidade de uma empresa em crise? Bom, acho que aqui a gente tem, então, a oportunidade de sair um pouco né, dessa temática que a gente vinha trazendo sobre a importância dessa mudança, revolução tecnológica que a gente está vivendo, para um pouco mais para um dado de realidade. Quando a gente começa um projeto, eu tenho uma atuação mais voltada para devedor, né, assim como a Cibele também, e a gente, né, compartilha muito dessa vivência. Você muitas vezes empresta a sua voz, vamos dizer assim, né, para um determinado projeto, para uma determinada realidade. Então, e aí a gente poderia aqui falar em voz como uma materialização da sua reputação, né? Então, quando você vem para um projeto e traz uma seriedade, um posicionamento, né, um domínio, talvez, de uma realidade muito transformada, como essa que a gente está trazendo agora aqui, por novas ferramentas de tecnologia, enfim,
quando você traz toda essa carga, de alguma maneira você empresta aquilo para o projeto e você afiança de alguma forma, né, que aquele projeto passa a contar com esses atributos. Só que para que isso seja verdadeiro e se materialize, né, em algo que de fato vai acontecer, precisa todo mundo ser muito honesto com aquilo que está sendo posto à mesa daquele momento em diante. Então, quando a gente inicia e vem com essa carga da voz para uma realidade, para um projeto, para uma reestruturação de uma empresa ou do negócio, o primeiro passo que precisa ser dado é, muito bem, o que nos trouxe até aqui está comprovado que não funciona mais, né? Como faremos daqui para frente, então? E aí, eu acho que é uma oportunidade que a gente tem, inclusive, para refundar alguns pactos e vir com essa questão da verdade. E uma verdade que também não seja, né, um auto-engano, vamos dizer assim, porque muitas vezes você também vai para um determinado lugar de crise porque você não está disposto a lidar com as verdades que, né, subjazem a uma determinada realidade de um determinado projeto. Então, a voz da verdade, ela precisa ser para que ela, de fato, agregue valor a um projeto, para que eu possa, de alguma maneira, fazer com que tudo isso que se construiu, né, que os times, as mulheres constroem na sua atividade diária como profissionais, né, que posicionam, que fazem. Veja que interessante, né, a análise que a Cibele fez sobre a questão da tecnologia. Isso é uma característica do feminino. Ela não foi ali só e tentou dar uma lida para entender. Ela foi vivenciar isso num sentido, né, muito mais técnico, e a gente vem muito com isso. A Dione também, ela se apropria de um discurso que é dela, que ela tem lugar de fala, que ela tem legitimidade para falar, mas com uma carga de conhecimento, de conteúdo, que é típico do feminino. A gente, né, se posiciona por isso. A gente nunca está satisfeita, claro, sempre há exceções, mas acho que a regra só confirma, as exceções só confirmam a regra. As mulheres não se satisfazem com um conhecimento superficial, elas se satisfazem com dominar um determinado assunto, a gente puxa a segurança dali. Então, quando a nossa voz vem, e é uma voz de verdade, para ressignificar uma realidade e dar impulso a um projeto de reestruturação, ela precisa, sim, né, ser materializada ou ser fundada a partir de um novo pacto, de uma nova realidade que a gente ajuda a construir. E com tudo isso que a gente trouxe nas primeiras rodadas aqui, com sentimento, com acolhida, com valores, né? Então, eu acho que, inclusive, não sei se vocês têm essa percepção, mas é uma coisa que eu reflito muito, né? Falando um pouco do momento que a gente vive, eu percebo que o jeito com que a gente faz a liderança feminina em projetos de crise se conecta muito mais com um perfil de empresário que está chegando agora na liderança do que com aqueles que já vinham há alguns anos, né? Falando aqui um pouco dessa questão geracional. Eu me conecto muito bem com os meus clientes homens, porque hoje, infelizmente, ainda a gente vive uma realidade que a maioria dos líderes, né, as pessoas na liderança são homens, talvez das empresas em crise, isso comparta uma pesquisa, né? Quem sabe as mulheres estão em outro tipo de negócio, mas eu me conecto muito mais com esse perfil que está aí agora assumindo esse lugar do que com os pais dessas pessoas, os avós, os que vieram antes. Então, acho que a gente está vivendo um momento em que tudo aquilo que a gente construiu e lutou tanto para botar de pé, né? Que é esse respeito a partir da técnica, o mostrar que a gente tem muito a agregar, que a nossa fala precisa ser ouvida, que a nossa voz faz sentido, que a gente percebe coisas que talvez outras pessoas com outro repertório, né, de experiências de gênero não têm. Eu acho que isso está visto pelo mercado, está consolidado, e eu vejo que esse é o nosso momento. Mas à medida que também a gente intensifica a jornada de quem se colocou no centro, a gente esquece quem está na periferia. Então, acho que são compromissos, né, de estabelecer essas conexões com as pessoas que não têm, que vão ficar de fora desses processos, né, que são muito importantes. É sobre isso que a gente vem falando, né, as pessoas, tanto a Dione quanto a Cibele, que me antecederam aqui, pontuaram tão bem. Então, acho que a nossa voz feminina, que é muito baseada nisso, na técnica e também na verdade, né, ela vem agregar na nossa atuação prática do dia a dia estes atributos, como eu disse antes, só que esses atributos têm que ser verdadeiros, e eu acho que esse é o grande desafio que a gente precisa, né, estabelecer. Mas eu vejo que a gente está vivendo um momento muito interessante né, com essas gerações que estão exercendo a liderança, que nos dão espaço para fazer um trabalho. Eu acho que do último ano, 2 anos para cá, para mim isso ficou cada vez mais claro, e fico muito feliz de estar podendo viver isso, né? Porque eu confesso para vocês que eu guardava algumas frustrações, assim, às vezes, de ter que estar em realidades onde, porque eu era muito nova, porque eu era mulher, porque eu era isso, porque eu era aquilo, né? O que eu falava tinha um outro contexto, e hoje, talvez, né, por essa mudança toda de ambiente, a gente percebe que mudou muito, e eu acho que mudou para melhor, e esses desafios todos, eu acho que vão nos levar num lugar melhor ainda, porque a gente tem busca outros elementos para poder compreender a realidade que estão muito mais alinhados com a realidade de hoje, né, para nós. Então, aquilo que seria crise para outros
outros perfis, para nós é oportunidade, a gente está tirando um belo suco dessa história toda. Eu concordo bastante com você, Ju, porque eu acho que a mulher ela está conseguindo ocupar um espaço, um lugar de fala relevante, embora a temática aqui seja sobre inteligência artificial. A gente entende que a inteligência veio para ser uma ferramenta para agilizar os processos, mas a transparência na comunicação e o lugar de fala e a forma como a mulher tem conduzido os processos tem sido extremamente importante e eu acredito que o mercado está dando mais espaço para a gente e valorizando mais. Talvez pela empatia que a gente carrega, pela sensibilidade de perceber detalhes que homens não percebam, que a inteligência não detecte, e que a mulher, por ser mulher, tem essa habilidade e a gente consegue trazer detalhes que fazem toda a diferença hoje para resolver situações. Principalmente no teu caso, né, quando a gente está falando de empresas que estão passando por crises, eu acho que um olhar feminino aí pode detectar detalhes que eventualmente estejam passando despercebido e que podem fazer uma grande diferença, né? Olha, gente, incrível. Eu continuaria com esse papo aqui a tarde toda, mas a gente tem tempo para acabar a nossa live. E para encerrar, eu queria que cada uma de vocês deixasse uma mensagem curta. Qual é o primeiro passo para uma mulher que quer retomar a autoria da sua própria narrativa hoje? Em passos rápidos e práticos, qual mensagem vocês deixariam para outras mulheres? Vamos lá, vamos seguir a ordem que a gente veio seguindo, pode ser a Cibele, a Dione e depois a Juliana. Vamos lá. Bom, primeiro eu quero agradecer. Primeiro eu vou parabenizar, na verdade, a Dione e a Juliana pelas palavras delas. Elas são maravilhosas, assim. Particularmente, eu sou fã de ambas. Fico feliz de tê-las como colegas de trabalho, como colegas de causa, da causa feminina, de tê-las. Eu sou diretora do Centro de Mulheres na Reestruturação Empresarial, então, de tê-las comigo lá no CMR, de também pertencer a outros institutos, como o iWiki Brasil e como #PorElas, em que nós estamos todas juntas pela mesma causa. E, mais do que isso, também parabenizar a Dione pela Black Sister in Law, que é um projeto maravilhoso e que tem que ganhar cada vez mais dimensão. Então, acho que essa é a primeira questão que eu queria deixar. Eu quero encerrar também deixando o meu agradecimento para o projeto #PorElas, em especial o Roseli Cruz, e também a Lívia Gavioli Machado, que me fez o convite para participar hoje aqui dessa live. Então, a ambas, meu agradecimento e também parabenizá-las pelo evento. E acho que, com relação à mensagem final para cada uma das mulheres, vamos lá, que a gente continue ocupando nossos espaços, né? Seja o espaço físico, o espaço institucional, o espaço de decisão e também esse espaço tecnológico que o mundo digital nos abriu. E que a gente continue influenciando a narrativa, assumindo a responsabilidade e moldando o futuro com ética e com valores, que eu acho que só nós, humanos, temos essa capacidade. Se a gente não tomar cuidado e não seguir dessa forma, nessa era algorítmica, dos algoritmos invisíveis, se a gente não participar dessa governança, a gente vai acabar sendo governado por esses códigos. Então, fica o recado e que a gente participe mais. Perfeito. Dione. Eu também quero muito agradecer a oportunidade de estar aqui, ao lado de colegas queridas, e eu não sei se vocês sabem, mas a Black Sisters in Law nasce a partir de uma provocação que eu fui participar, eu fui palestrar no congresso do iWiki em 2022, e eu seria ali a única mulher negra a palestrar, e eu provoquei na época a Tati Flores, que é uma querida amiga, se eu não poderia trazer outras mulheres negras, e ela abriu as portas. E aí, nessa minha busca por mulheres negras, né, que eu não conhecia, mas que eu sabia que existia, nasceu a Black Sisters in Law. E hoje eu sou apaixonada pela iniciativa. Mas, Paty, eu acho que o primeiro grande passo que essa mulher precisa dar é tomar consciência de que a narrativa ela já está sendo construída, com ou sem ela.
né? Exato. Então, se a gente não define a nossa história, o mercado vai definir, Paty. Se a gente não comunica os nossos valores, os estereótipos vão comunicar. E se a gente não posiciona a nossa competência, o silêncio já É uma vira resposta. interpretação. Exato. Então, retomar a autoria, para mim, começa com um movimento interno, antes de qualquer estratégia externa. Então, pensa nisso. A gente não pode se silenciar, a gente não pode ficar neutra e não pode paralisar diante de qualquer onda que venha, ainda que ela seja virtual e tecnológica. Perfeito. Perfeito. E você, Ju? Bom, falar por último sempre é ainda mais depois da Cibele, da Dione, né, junto com a Paty aqui, é um privilégio, porque aí você faço minhas as palavras, né, da Cibele e da Dione, porque elas são maravilhosas e eu as admiro muito. Para mim é uma grande honra estar aqui também. A Cibele lembrou aqui dos agradecimentos, né, agradeço a oportunidade, acho que é incrível. Eu tenho esse pensar sobre mim mesma, não é uma coisa que eu faça todo dia, eu sou muito do meu trabalho, então, né, quando eu trago para esse lugar, eu vou para um lugar, eu não diria que é uma zona de desconforto, porque a gente tem que ampliar a zona de conforto para tudo ser confortável, a gente poder, né, o máximo possível ser confortável para a gente poder se desenvolver. Mas para mim é mais difícil do que falar sobre os temas que eu gosto, sobre recuperação, extrajudicial, etc. Então eu gosto desse lugar de desafio, agradeço a oportunidade, agradeço a Roseli, agradeço a Lívia também, que fez esse convite para mim. E eu acho que, assim, o que a mulher pode fazer para não ficar para trás ou ficar mais à margem desse processo? Acho que a Dione trouxe isso muito bem, né? Vai acontecer você junto ou não, já está acontecendo, né? Então pega essa impostora que mora ali, que todas nós temos, e diz para ela assim, amiga, acabou, daqui para frente eu vou, né? Eu não posso mais me sabotar. Inclusive a tecnologia, ela vem justamente para que você possa, se você enxergar isso como um ativo e não como, né, uma ameaça, para você equilibrar o jogo, porque se tem alguma coisa que a tecnologia nessas condições, é democrática, se você conseguir se apropriar dela, né? Então, talvez a exclusão do mundo, claro, guardadas aqui as realidades, mas partindo de uma realidade do mundo do trabalho, nosso profissional, né, com formação superior, etc., se você se exclui, se você nega aquilo, tem medo, ou né, não vou conseguir ter uma insegurança e deixa aquilo de lado, você acelera o processo de exclusão dessa realidade. Então, você precisa se apropriar disso, né? E a gente faz isso muito bem, né, do seu ponto de vista do que a gente falou antes aí, de buscar a técnica e buscar se aprofundar. Então, eu acho que é isso. Já está acontecendo. Não precisa dominar tudo para que você possa se inserir nesse processo. Não é um processo linear, às vezes você vai, depois você volta, né? Mas o importante é que não se ficar parada diante dessa nova realidade ou né, congelada de alguma maneira. E existem a Cibele trouxe muito bem, inúmeros institutos onde a gente se conecta e que também servem para esse tipo de nivelamento, vamos dizer assim. Existem iniciativas de pesquisa em todos esses institutos, né? Uma mais interessante do que a outra. Então, acho que os elementos estão aí e muito mais fáceis, às vezes, ao alcance da mão. Basta a gente ir para esse lugar e dizer, não, se eu quero me garantir no futuro, eu preciso trazer esse futuro para o meu presente e me apropriar disso. Porque hoje, né, a gente está vivendo uma realidade que é muito mais, gera muito mais valor você ir para uma negociação, por exemplo, para uma discussão munida de informações que estão disponíveis, né, dados para todos os lados, do que você ir falando alto, falando grosso, ou então porque você é amigo do fulano, joga futebol com o Beltrano. Essa realidade está mudando. Então, por isso que eu falei antes, este é o nosso momento, né? Porque vem aí a questão do conteúdo muito mais sobre das relações. Eu acho que isso é um caminho sem volta. Então, agradeço muito e acho que o futuro é brilhante, mas depende muito de nós. Verdade. Gente, que tempo incrível com vocês, de verdade, foi muito rico. A área do direito não é a minha área, mas foi um tempo que eu pude aprender com vocês. Muito obrigada, de coração. E eu acho que ficou claro nessa última hora que a tecnologia ela é uma ferramenta, né? Mas a voz é o território. E ocupar esse território, ele exige muito mais do que presença. Ele exige a consciência de que a nossa história só pertence a nós. E nós precisamos ser as narradoras dessas histórias, né? Eu, como diretora artística, acabo vendo a beleza de uma estrutura que ela está na verdade que ela comunica. E a verdade de hoje é urgente. O silêncio é o espaço onde os outros escrevem a nossa história. Então, acho que a gente encerra esse painel com uma provocação que deve ecoar pelo resto desse dia, né?
quem não participa da narrativa é narrada. Então, bora ocupar as nossas vozes. Bom evento a todas que seguem aí para os próximos painéis. Muito obrigada pela tua participação, pela participação de cada uma de vocês. Foi incrível passar esse tempinho junto com vocês. Muito obrigada. Bom, primeiro de tudo eu queria agradecer nesse mês que celebra o mês do poder feminino, porque para mim é mais sobre celebrar as mulheres e sim sobre a voz, sobre o que elas representam. Quero muito agradecer a todas as mulheres que fizeram parte desse painel, essas mulheres maravilhosas, a Patrícia, a Cibele, a Johnny, a Juliana, e agradecer principalmente a hashtag por elas e a Roseli por esse convite. Eu estou aqui para falar um pouquinho de mulher para mulher, e eu não estou fazendo propaganda de nenhuma empresa, mas é muito importante a gente começar a se mostrar, né? Muitas vezes eu tava conversando com uma pessoa que faz painéis para mulheres, e ela falou o quanto é difícil conseguir agenda com as mulheres CEOs. Por quê? Porque elas estão sempre preocupadas com o trabalho na frente da carreira. Então, elas sempre estão lá, sem tempo para fazer as coisas, por quê? Porque elas estão preocupadas em cumprir as tarefas do dia a dia do trabalho. E a gente precisa mudar isso, porque a gente precisa ter a nossa voz ouvida para além do nosso trabalho. A gente precisa ter a nossa voz ouvida por outras mulheres. Porque durante muito tempo disseram para as mulheres esperar o nosso espaço. E todas as vezes que me disseram para esperar, eu falei: eu não vou esperar nada, eu vou construir, eu vou fazer o meu. E hoje eu lidero uma das agências que mais ganhou prêmios, que mais atuou no mercado e ajuda outras marcas a construírem os dela. Então, por que que a gente não pode construir a nossa história enquanto mulheres e mostrar isso para outras mulheres, para fazer com que outras mulheres se empoderem e digam: eu também posso fazer. Ser mulher no mercado nunca foi pedir licença, né? Nunca foi pedir licença sobre nada, foi sempre ocupar um espaço, foi sempre transformar e deixar a porta aberta para outras. E quando eu falo porta aberta para outras, enquanto mulheres, eu tenho 45 anos e a minha primeira agência eu montei, eu tinha 20 anos, eu ainda estava na faculdade. E a gente sempre ouvia sobre a competição das mulheres, né? As mulheres, você tem que ter medo das mulheres, que as mulheres fazem isso, que as mulheres fazem aquilo. Isso precisa acabar, né? A gente não precisa competir. A gente precisa se ajudar. E hoje eu lidero uma agência com 80% do board feminino. Né? São 80% de mulheres comandando a agência, além de 2 sócias. Talvez a gente seja a única agência no mercado que tenha esse viés feminino tão forte. Além do board, 75% das pessoas que trabalham na agência são mulheres. E isso não foi à toa, e isso foi uma coisa construída, e isso foi mulher puxar mulher mesmo. É mulher dar espaço para mulher. É mulher mostrando o quanto é importante e o quanto é incrível ser mulher e poder mostrar no mercado o que a gente é de fato. Empreender sendo mulher foi sempre muito difícil, né? Eu com 20 anos eu tinha que parecer mais velha, porque era aquela menina que vai cuidar do meu marketing. Então eu tinha que me mostrar, eu tinha que ser mais dura, né? Eu tinha que ser mais assertiva, eu tinha que trabalhar mais, eu tinha que mostrar mais, e eu ainda tenho que fazer isso o tempo inteiro. E talvez ainda estejamos longe de mudar um pouco essa história de que a gente precisa se provar o tempo inteiro, mas a gente tem aberto caminhos lindos, né? A gente tem desafiado as estruturas que nunca foram pensadas para nós. A gente tem mostrado que a gente pode, e que a gente faz, e que a gente é.
muito incrível como o que a gente quiser fazer, né? Eu acho que em qualquer área que a mulher se aventurar e se propuser a fazer, ela vai fazer bem feito. Porque nós temos uma característica muito incrível, que é a característica do poder fazer muitas coisas, né? Do talento feminino. E esse talento nunca faltou, né? Eu acho que faltou oportunidades durante muitos anos. A gente vê o quanto mulheres foram oprimidas, o quanto mulheres deixaram de estar. é, Ai, Felipe me ligou agora. Tudo bem, tudo bem. Eu corto. Quer atender? Não, não, é que eu tinha pedido para ele me ligar, e aí deixa eu avisar para ele que eu tô já gravando, que não precisa mais dele. Claro que eu perdi o fio da meada de onde eu estava, né? Nossa, se eu te falar. O pior, eu tô escutando tudinho, tô te assistindo. Você tava falando. Sobre o quanto empreender Você sendo falou de mulher. empreender, que você começou muito É. cedo, sobre você ter que aparentar ser mais velha. Aí você falou do empreendedorismo. Bom, eu vou voltar um pouquinho e aí qualquer coisa você corta e organiza. Bom, empreender sendo mulher não é apenas abrir uma empresa, é desafiar uma estrutura que nunca foi pensada para gente. E eu posso dizer que isso começou na minha casa, né? Meu pai é empresário, tem uma empresa, e ele nunca imaginou que a empresa dele pudesse ser gerida pela filha dele. Foi sempre construída para o filho homem, né? Eu tenho 45 anos, então estou falando disso de pouco tempo atrás. E eu falei, ah, tá bom, você não quer, eu vou fazer o meu caminho. E foi a melhor coisa, né? E depois de 25 anos, eu aprendi que talento feminino nunca faltou, que o que faltava eram oportunidades. E agora a gente está criando elas, a gente está puxando mulheres, né? Então eu acho que isso é muito importante para a gente, nesse painel, né, nessa hashtag por elas, a voz feminina que almeja alcançar muito mais lugares do que a gente tem hoje. E a gente não quer ser melhor que ninguém. A gente só quer ter nosso espaço, né? A gente só quer mostrar que a gente é tão bom quanto e que a gente consegue, sim, gerenciar qualquer tipo de empresa que a gente se resolver a fazer, né? A liderança feminina não é uma liderança suave, mas ela é uma liderança mais completa. Ela é uma liderança mais humana. Ela é uma liderança mais 360. Ela olha o indivíduo como um todo. E eu acho que por isso que, de fato, a gente faz a diferença. A gente faz a diferença, no mercado, a gente faz a diferença onde quer que seja que uma mulher esteja num momento de liderança. E a diversidade, ela não é só uma pauta social, né? A gente tem que parar de achar que estamos dando uma pauta social. É estratégia de negócio. A gente é mercado consumidor. A mulher consome, a mulher decide. Então, se eu decido a compra, por que se eu decido o que acontece, eu não estou na decisão lá em cima de como as empresas funcionam? Então é sobre isso que a gente quer. Se eu sou eu sou muito maior mercado consumidor do que o mercado masculino, por que eu não estou lá em cima? Né? Por que eu não estou na decisão de marcas que vão vender para mim? Né? Então, muitas vezes, a gente trata, ai, vamos dar espaço para as mulheres. Não é espaço para as mulheres, é espaço de negócio, é espaço de estratégia, é espaço de voz, é espaço de conquista que é nosso. A gente não está pedindo nada. A gente não está pedindo nada. A gente só quer o nosso espaço para votar. E equidade não é dar vantagem para a mulher. A gente não quer dar vantagem.
A gente só quer parar de estar em desvantagem. A gente só quer parar de, pelo fato de sermos mulheres, a gente ser julgada, a gente ser colocada de lado. Quando uma mulher é mais firme, ela é louca, ela tem uma voz diferente, ela nunca é assertiva. Ela simplesmente é uma mulher masculinizada. E a gente precisa parar com isso. Nós somos mulheres, temos o nosso espaço, merecemos, conquistamos esse espaço. E é muito legal falar que eu não cheguei aqui sozinha, né? E por isso eu faço questão de puxar outras mulheres comigo. E ser referência hoje no mercado como mulher não é uma exceção, né? Não pode ser uma exceção. É abrir caminho para que isso traga muita gente atrás, né? Muita gente que venha junto, que a gente puxe, que a gente coloque mulheres como essa voz que faz a diferença no mercado. Então, é um pouco sobre isso, é um pouco sobre o quanto a nossa voz é importante. E nesse mês das mulheres, muito se fala sobre flores, muito se fala sobre o papel da mulher, e o nosso maior papel é conquistar cada vez mais espaço para que outras mulheres possam ter menos dificuldade do que eu tive, do que as que me antecederam tiveram, e a gente possa, de fato, ser maioria, como a gente já é, né? Ser maioria no mercado de trabalho e maioria no mercado decisivo, né? No mercado de decisão das coisas. Então é um pouquinho isso, meninas, muito obrigada. Eu espero ter mostrado um pouquinho só do quanto eu me orgulho da minha trajetória, da trajetória das mulheres que me acompanharam nesse painel, da trajetória de muitas mulheres que me antecederam, das mulheres que estão comigo na minha agência, né? Afinal, são 80% de mulheres. E cada vez mais eu me orgulho muito e quero que a gente tenha um futuro com mulheres promissoras, mulheres felizes, mulheres que tenham orgulho de bater no peito e dizer: eu sou mulher e eu sou muito, muito incrível. Obrigada. E é isso.